Amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm o quê? Esperança. 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem estão mortos, Deus os tornará a trazer com Ele. Amém? Tome assento, dando glória para Jesus. Dobre sua atenção. A minha oração é que o Espírito Santo venha aqui nos usar, nos capacitar. Quem faz tudo é Ele. A Bíblia diz em João, o 15, versículo 5, Ele disse: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Irmãos, nós vamos falar aqui essa noite sobre o que acontece depois da morte segundo a Bíblia. O que acontece depois da morte segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus. É claro que a gente tem mais ou menos uma noção, porque vai e vem, a gente está sempre ouvindo, uma palavra, uma mensagem. Então, creio que os irmãos já têm uma noção, uma base do que é que acontece. Mas vamos a essa palavra, esse pequeno estudo. A curiosidade sobre o que acontece depois da morte, segundo a Bíblia, deixa muita gente inquieta. Então, a primeira coisa aqui é a inquietação. O texto que nós lemos aqui, a leitura oficial, de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, o apóstolo Paulo, ele está tratando do tema da morte com a igreja. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. O apóstolo São Paulo, ele está tratando, você vê que a epígrafe diz assim: sobre a ressurreição dos mortos. Sobre a ressurreição dos mortos. Então o apóstolo Paulo, ele está tratando com a igreja acerca do tema da morte, acerca justamente desse assunto, a morte. O que é que acontece depois da morte? O que é que acontece? O apóstolo Paulo, aqui na sua epístola aos Tessalonicenses, ele está ensinando ele está tratando acerca desse assunto. Por quê? Porque no meio da igreja havia pessoas ali com esse problema. Havia pessoas no meio da igreja, no seio da igreja, com essa dificuldade, com a dificuldade de compreender acerca dessa temática. Havia pessoas que estavam no meio da igreja e tinha essa dificuldade. O que é que acontece? Para onde é que meu parente foi? Eu perdi meu parente. Para onde é que ele foi? Onde é que ele está? O que é que acontece depois da morte? O que é que vai acontecer depois que eu morrer? Então o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve essa carta, essa epístola, tratando acerca desse assunto. O que acontece depois da morte é o tema. O apóstolo São Paulo, ele está tratando acerca desse tema com a igreja. Aleluia. Então observe, a primeira coisa é a inquietação. A igreja estava inquieta. E essa palavra, meus amados irmãos, inquietação, fala, a palavra inquietação traz ou significa
agitação. A palavra inquietação significa agitação, significa preocupação, falta de sossego, falta de paz, falta de tranquilidade. A inquietação, ela traz tudo isso para o ser humano. E havia crentes ali na igreja que havia perdido a paz, havia perdido o seu sossego, havia perdido a sua tranquilidade por causa deste tema, por causa desta temática. O que é que acontece, meu Deus? Para onde é que eu vou depois que eu morrer? Então o povo vivia o quê? Inquieto, perturbado. O povo ali não tinha paz. Muitos cristãos ali não tinham paz, estavam inquietos, agitados. O apóstolo São Paulo, ele escreve esta epístola, esta carta, para ensinar os irmãos, dizendo: não há necessidade dos irmãos viverem dessa maneira. Não há necessidade da igreja viver ou estar nessas condições, perturbada, preocupada, inquieta, sem paz, sem sossego, sem tranquilidade. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo: a esperança morreu, não acabou. A esperança, e a igreja, ela se deleita na palavra de Deus, que veio através do apóstolo de Jesus, Paulo. Você pode observar que na epístola ele vai dizer, ele vai deixar muito claro que os irmãos devem se alegrar, que a igreja deve se alegrar com a palavra que ele estava mandando para a igreja. Capítulo 4, versículo 18, veja, ele vai dizer: portanto, consolai-vos, olha aí, capítulo 4, versículo 18, portanto, consolai-vos, o quê? Uns aos outros, com estas palavras, com este ensinamento, com essa doutrina. Comunica aí que morreu não acabou não. Comunica aí que vai haver ressurreição. Tinha gente ali no meio da igreja, perturbando a igreja, trazendo ensinamento errado, ensinando que morreu, acabou, ensinando que não havia ressurreição. E o povo, aqui na primeira coisa, o povo estava inquieto. E o apóstolo traz esta palavra, na direção do Espírito Santo, para trazer alento, para trazer conforto, para trazer, não é isso? Conforto ao coração da igreja, para trazer consolo para o coração da igreja que estava inquieta, que estava perturbada, sem paz, sem sossego, sem tranquilidade. Paulo diz: não há necessidade de vocês viverem assim, porque há esperança, há esperança, há esperança. Então, consolai-vos uns aos outros com esse ensinamento, com esta palavra que eu estou trazendo para vocês. Então o cristão salvo na pessoa de Jesus, ele tem essa fé, ele tem essa fé, ele tem essa convicção. Algumas pessoas pensam que após a morte não há mais nada. Algumas pessoas pensam que após a morte, estou aqui, ó. Para algumas pessoas, para um grupo de pessoas, quando a pessoa morre, ela desaparece. Para um grupo de pessoas, quando a pessoa morre, ela simplesmente deixa de existir. Morreu, acabou. Para muitas pessoas, morreu, acabou. Então, para um grupo de pessoas, elas pensam que depois da morte não há mais nada a se fazer.
Enquanto outras acreditam que, de alguma forma, a vida continua. Para um grupo de pessoas, quando a pessoa morre, não tem mais vida, não há mais nada a se fazer. Mas para um outro grupo de pessoas, de alguma forma, elas acreditam que depois da morte do corpo, quando o corpo morre, a vida de alguma forma ela continua, ela não para. Para um grupo de pessoas, a matéria para, o corpo morre, mas a vida de alguma forma ela continua. Mas a Bíblia é suficientemente capaz de dar uma resposta definitiva sobre essa questão. A Bíblia, meu irmão, a palavra de Deus, ela tem a resposta certa. A palavra de Deus tem a resposta para esse tema, não é? Para essa problemática. A Bíblia, a palavra de Deus, a inerrante palavra de Deus, ela tem a resposta. Agora escute, aqui ainda aqui no começo, também, veja bem, também é verdade que muita gente não recorre ao que a Bíblia diz sobre o que acontece depois do quê? Depois da morte. Sabe qual é o problema? Em segundo lugar, a primeira inquietação. Em segundo lugar, sabe qual é o problema? As pessoas não querem conhecimento de Deus. As pessoas não querem conhecimento da verdade. Até dentro da igreja tem crente que não sabe quando ele morrer, quando ele vai. Está dentro da igreja, está sentado na cadeira da igreja, mas está à deriva, está voando. Sabe? Parece que está dormindo o sono da indolência dentro da igreja, que é um lugar de adoração, que é um lugar de prestar culto, que é um lugar de adorar a Deus. Assim não é? Até dentro da igreja, dobre sua atenção. Até dentro da igreja, você vê pessoas à deriva. Você vê pessoas que não sabem, não tem conhecimento. E não é porque é ensinado, não. A palavra é ensinada. É porque na hora do ensinamento não está atento para aprender. Então aqui a segunda coisa, porque aqui, qual é o problema? Em segundo lugar, primeira inquietação, e em segundo lugar, a falta de conhecimento de Deus, a falta de buscar a Deus, a falta de conhecer as sagradas escrituras, a falta de buscar o conhecimento da palavra de Deus. Irmão, é um perigo o crente não buscar conhecimento. Busque conhecimento. Busque conhecimento. Não seja, sabe, daqueles crentes que combate o conhecimento, lança pedras sobre o conhecimento, despreza o conhecimento. Eu já citei aqui Provérbios 5: para o sábio ouvir é crescer em sabedoria. O louco despreza o conhecimento. Mas quem é sábio quer ouvir, quem é sábio quer aprender, quem é sábio quer crescer. Não, eu quero aprender mais, eu quero crescer, eu quero crescer, eu quero aprender. Mas o tolo não, o tolo, a palavra está ali, ele não está com nada. Por quê? Porque não quer aprender, não quer crescer, quer ficar na mesma, não quer evoluir, não quer crescer em conhecimento e sabedoria. Então eu vou citar alguns textos aqui. Oséias capítulo 4, versículo 6. Oséias 4, 6 diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, sabedoria. Meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento e sabedoria. No mesmo livro de Oséias, no capítulo 6, agora no versículo 3, diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Aleluia! Meu povo foi destruído porque faltou conhecimento e sabedoria. Agora conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor.
O que é que nós podemos entender com isso? Quanto mais eu aprendo, mais eu entendo que eu não aprendi foi nada e muito mais tem para aprender. Quanto mais você aprende, mais você entende que não aprendeu foi nada e tem muito mais para você aprender. Infinitamente mais. Porque Deus é infinitamente mais. A palavra é infinitamente mais. Quanto mais você aprende, mais tem para aprender. Quanto mais você aprende, mais tem para aprender. Ninguém sabe totalmente de nada. Irmão, ninguém sabe totalmente de nada. Ah, não, eu sou a última bolacha do pacote. Você não é nada. Ah, eu sou a última Coca-Cola do deserto. Deus olhando, coitadinho dele, coitadinha dela. Se não for eu, se não for a minha graça, se não for a minha unção, se não for a minha sabedoria, se não for eu para capacitar, se não for eu para usar, se não for eu para fazer a obra, não tem nada. Já citei aqui João 15:5. Então aqui a segunda coisa, falta de conhecimento da palavra. Olha aí, Oséias 4:6, Oséias 6:3, e tem mais texto, Lucas capítulo de número 2 e o versículo 52, meu irmão. Lucas capítulo 2, 52 vai dizer o quê? Que Jesus, ele ia crescendo, ele ia crescendo em sabedoria, estatura, Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e na graça, para com Deus e para com os homens. Está lá em Lucas capítulo 2, versículo 52. Olha, irmão, isso aqui é a palavra de Deus. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus, que é o próprio Deus, não podemos esquecer que Jesus é Deus, era Deus, e estava também na natureza o quê? Humana. Ele assumiu a forma humana, e o texto diz, é a Bíblia que está dizendo, em Lucas capítulo 2, versículo 52, que Jesus, ele ia crescendo em sabedoria, é a Bíblia. Jesus, ele ia crescendo em sabedoria, estatura e o que? E na graça, diante de Deus e diante dos homens. E o outro texto que é 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Jesus quer, irmão, que a gente cresça na graça e no conhecimento. Olha aí, também é verdade que muita gente não recorre, isto é, não procura ouvir a palavra de Deus, aprender a palavra de Deus, ao que a Bíblia diz sobre o que acontece depois da morte. Algumas pessoas seguem uma filosofia, e esta palavra filosofia, essa palavra filosofia, ela veio do grego. Olha aqui, a palavra filosofia veio do grego. E a palavra filosofia fala da área do conhecimento, fala da área do saber. Glória a Deus. A palavra filosofia veio do grego e fala da área do conhecimento das coisas lógicas e racionais. Filosofia fala do conhecimento das coisas lógicas e o que? Irracionais. Meu irmão, a Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Ela é profunda, ela é inspirada. Se não falha a memória, 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é divinamente inspirada. Ela é proveitosa para o quê? Para ensinar, para redarguir, não é assim? Em justiça. Então a escritura, ela é inspirada. Glória. Uma vez que não há mais, olha, veja bem, aí aqui diz, a filosofia materialista, e acreditam apenas que a vida é aqui. Olha, algumas pessoas seguem uma filosofia materialista e acreditam apenas que a vida é aqui e agora. Uma vez que não há mais vida no corpo, tudo acaba.
Muitas pessoas acreditam assim, preferem crer nisso. Preferem crer, veja, em um engodo, preferem crer em uma mentira, preferem crer em uma falsa filosofia, em um falso ensino, do que crer em Deus e na sua palavra. Preferem ficar com a mentira do que com a verdade. Abraçam o engano, mas não querem abraçar a verdade. Desprezam Deus e desprezam a palavra de Deus, e se agarram com a mentira. Ah, não, morreu, acabou. Eu vou empurrar o pé mesmo no acelerador. Eu vou empurrar o pé no acelerador e vou mesmo beber até morrer, vou fumar até morrer, vou curtir até morrer. Eu vou aproveitar mesmo a vida, porque depois que eu morrer, acabou. Aleluia, Jesus. Então eu vou meter o pé no acelerador, vou pisar fundo, vou enfiar o pé na jaca, porque depois que morreu, acabou. Se agarram com uma mentira e desprezam a verdade. A palavra de Deus, olha, ela é poderosa e ela tem a resposta para esse tema, a morte. Ela tem a resposta acerca deste tema, o que acontece depois da morte. A Bíblia fala. Enquanto muitos preferem ficar aí, no engano, na ignorância, eu e você está buscando aprender mais, está buscando conhecer mais a Deus, está se aproximando mais de Deus. Quem se aproxima mais de Deus cresce, quem se aproxima mais de Deus aprende e recebe mais de Deus. Quem está buscando a Deus aqui, quem está buscando, então se prepare, porque você vai receber mais sabedoria, mais unção, mais poder. Você vai receber bênçãos espirituais da parte de Deus. É culto de doutrina, e o Espírito Santo está nos ensinando acerca da palavra de Deus. Ele está aqui, está nos ensinando pelo poder da maior profecia, que é a palavra. Elas desprezam o conhecimento. Você vê que aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13, o que é que Paulo diz no começo? Não quero, porém, irmãos, o que é que diz aí? Que sejais o quê? Que sejais ignorantes. Capítulo 4, versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, dos que morreram. O que é que o apóstolo Paulo, irmão, ele está dizendo? O que é que Paulo está dizendo? Eu não quero que vocês fiquem sem o conhecimento do tema morte. Eu não quero que vocês fiquem sem o conhecimento acerca da morte. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes, sem conhecimento, sem sabedoria. Irmão, é o diabo ama a ignorância, o diabo ama a falta, não é? Um crente que não tem conhecimento, um crente que não tem sabedoria, porque ele deita e rola. Um crente que não tem sabedoria, um crente que não tem conhecimento, um crente que não tem desejo de aprender nada. A palavra sai, não quer aprender nada. A palavra está saindo, não aprende, não absorve nada. O diabo está rindo, está dando gargalhada. Olha a cama sua, eu vou enganar, eu sou. Olha lá, na hora da palavra ela está dormindo, ele está dormindo, olha lá. É dessa aí que eu gosto, olha aí. Ó. A palavra está saindo e ela está desapercebida. A palavra está saindo e ele não está nem aí. É desse aí que eu gosto, que ele não vai aprender nada, não vai absorver nada. Deus está dizendo para você: tenha prazer na minha palavra, busque a minha palavra, cresça na graça, cresça no conhecimento. Quem me pegue ser cheio da graça e do conhecimento da palavra de Deus. Oh, aleluia! Adore a Ele, adore, sabe? Bendito seja Jesus, irmão. Quem ouve, aprende. Quem busca, aprende. Depende de mim, depende de você.
Está aqui o apóstolo Paulo falando. Eu não quero que vocês fiquem, traduzindo aqui capítulo 4, versículo 13, eu não quero que vocês fiquem sem o conhecimento acerca da morte, ignorantes, eu não quero que vocês fiquem, sejais ignorantes, eu não quero que vocês fiquem sem o conhecimento acerca da morte, desse tema morte, eu não quero. Então ele escreve a carta para que a igreja venha aprender. Para que a igreja venha o quê? Para que a igreja venha aprender. Olha aí, ó. Uma vez que não há mais vida, no corpo, o que é que diz aí? Tudo acaba. Muitos pensam dessa, sim ou não? É assim ou não é? Olha, muitos pensam dessa maneira, mas a palavra de Deus tem a resposta, amém? Não só para este tema, como para outros temas relacionados à vida, relacionados ao mundo. Aqui, 4 fontes de conhecimento. Olha só a Bíblia tem 4 fontes de conhecimento que não há ou não tem em outros livros do mundo. Só a Bíblia. Aleluia! Só a Bíblia tem essas 4 fontes de conhecimento que eu vou citar para você agora. Em nenhum outro livro mais tem, só a Bíblia. Pode ser teólogo que for, o professor que for, o estudioso que for, não, só a Bíblia. Aqui, 4 fontes de conhecimento que só a Bíblia tem. A primeira é, a primeira fonte, aqui, fonte de conhecimento. Primeiro, a primeira fonte aqui, Glória a Deus. a primeira fonte é a fonte filosófica, o filosófico é o primeiro, filosófico. Segundo, científico. Terceiro, vulgar. E quarto, teológico. São 4 temas, essas 4 fontes de conhecimento, só a Bíblia tem. Nenhum outro livro no mundo tem essas 4 fontes de conhecimento, somente a Bíblia. Glória a Deus. Aí aqui diz: uma vez que não há mais vida no corpo, tudo acaba. Essas pessoas, após a morte, resta apenas o absoluto vazio da existência. Olha aí, para essas pessoas, após a morte, resta apenas o absoluto vazio da existência. É o que resta para essas pessoas, irmão. Para elas não tem mais nada. O que resta para elas é o quê? É o vazio, é a inexistência. Mas para nós que servimos ao Senhor, nós temos a convicção que Deus, Ele tem muito mais para mim e para você. Quem acredita nisso? Deus, Ele tem muito mais para mim. Deus, Ele tem muito mais para você. A Bíblia tem essas 4 fontes de conhecimento, e enquanto o mundo despreza o conhecimento da palavra de Deus, eu e você está aqui aprendendo. Aleluia! Eu e você está aqui crescendo na graça e no conhecimento, como vimos aqui. Olha aqui, para a gente concluir. Outras pessoas se apegam às suas mais variadas crenças. Cada religião tem suas próprias impressões, ou seja, reflexões, relatos e sentimentos. Cada religião tem suas impressões. E o que é impressões? Impressões fala de relatos. Impressões fala de sentimentos. Cada religião tem isso. Impressões também fala de reflexões, reflexão. Cada religião
religião tem, mas nós sabemos que a palavra de Deus, ela é a verdade absoluta. A Bíblia é a verdade absoluta. A Bíblia não é uma verdade relativa. A Bíblia não é uma verdade relativa. Em muitas religiões existem verdades relativas, mas a Bíblia é a verdade absoluta. A palavra de Deus é a verdade absoluta, ela não falha. Ela não falha. Então as outras religiões têm os seus ensinamentos, né? Lá cada um na sua crença, tem suas reflexões, tem seus sentimentos. Mas a igreja, né, ela se baseia na palavra, nas escrituras sagradas. Aqui, ó, cada religião tem suas próprias impressões sobre o que acontece depois da morte, sobre esse tema. Cada religião tem, né, a sua forma de pensar sobre o tema morte. Alguns, por exemplo, acreditam que depois da morte o espírito sobrevive, veja bem, mas fica aguardando uma oportunidade para reencarnar novamente em um corpo físico. Em algumas dessas religiões, elas até acreditam, ó, que o espírito, a alma, sobrevive, né? Sobrevive à morte do corpo. Elas até acreditam. E isso faz eco com a Bíblia, que a Bíblia fala disso. Se elas acreditam dessa forma, na questão de que a alma, o espírito sobrevive à morte do corpo, isso faz eco na Bíblia, porque a Bíblia deixa claro que a alma, ela é imortal. A Bíblia mostra que a alma, ela sobrevive à morte do corpo, da matéria. Aleluia! A alma sobrevive à morte do corpo. Mas nas religiões, eles acreditam diferente. Acreditam na primeira parte, né, que a alma sobrevive à morte do corpo, mas eles não acreditam que esta alma ela parte. Eles acreditam que esta alma fica, sabe, em algum lugar por aqui, sei lá, esperando uma oportunidade para reencarnar, para voltar à vida. Que história é essa? Aleluia! Doutrina absurda, né, errônea e enganosa. É por isso que eu digo, a palavra de Deus, ela é a verdade. E a Bíblia diz em João 8,32: conhecereis a verdade, a palavra Jesus, e a verdade vos libertará. A palavra liberta da ignorância, da falta de conhecimento, da estupidez. A palavra Jesus liberta. A pessoa fica esse conhecimento porque quer. Porque Deus, Ele é real e a sua palavra é real, é a verdade, meu irmão. E a verdade liberta o homem da ignorância. E repito, tem pessoas que preferem ficar preso na ignorância, crendo em uma mentira, em um engodo. Prefere crer em um engodo, em uma mentira, do que abraçar a verdade e ser liberto. Prefere crer em um engano, prefere crer que morreu, acabou, que não há mais vida, prefere crer nisto, na mentira, do que na verdade, que a alma, ela é imortal, ela sobrevive à morte da matéria, ela sobrevive à morte do corpo. Agora escute, ela sobrevive à morte do corpo. Então aqui, ó, a reencarnação, né? A doutrina aí da reencarnação. A pessoa morre e fica vagando, né? Procurando uma oportunidade, procurando ali uma chance. Agora eu vou voltar a viver de novo. Agora eu vou voltar a vida de novo. A doutrina da reencarnação, que vai totalmente contra a doutrina bíblica da palavra de Deus, que é a verdade, porque a Bíblia deixa claro, a gente vai ver isso mais na frente aqui no estudo, né? Em Hebreus 9:27, está ordenado ao homem morrer uma só vez,
Não morre 2, nem 3, nem 4, não. Então não existe reencarnação. Porque se existe reencarnação, a pessoa morre a primeira. Se morre a primeira e tem reencarnação, ela morre a primeira e vai morrer a segunda. Se morrer a segunda, morrer a terceira. O que é gato? É para ter 7 vidas? Tem um ditado aí, né, que gato tem 7 vidas. Tudo conversa fiada. Calma, que eu já falei aqui. Não, gato tem 7 vidas. Joga aí na frente do carro, você volta. Coitado vai perder a vida e não volta mais não. Então tá aí, irmão. Prefere acreditar em uma mentira do que na verdade que liberta. Prefere acreditar que ela vai morrer e vai voltar no corpo de outra pessoa. Está viva, a doutrina da reencarnação. Aí a mulher lá está viva, né? A vida está toda embaralhada, toda enrolada. Aí ela morre, e vai voltar, vai reencarnar no corpo de outra pessoa para pagar o pato que deixou na outra vida, para resolver o rolo que deixou na outra. Não, que história é essa? Não é? Doutrina que vai contra os princípios bíblicos e teológicos da palavra de Deus. Eu e você fica com a Bíblia. Eu e você fica com a palavra. Vamos adiante, a gente vai ver isso aqui. Olha aqui, concluímos, seguindo aqui para o final. Alguns, por exemplo, acreditam que depois da morte o espírito sobrevive, mas fica aguardando uma oportunidade, olha aí, para reencarnar novamente no corpo físico. É ruim, hein? Consistindo então num ciclo de existência sem fim. Porque se isso é uma verdade, então é um ciclo de existência sem fim. Você morre e volta, você morre e volta, você morre e volta. Olha aí. Num ciclo de existência sem fim, de morte física e reencarnação. De morte física e reencarnação. Mas o que torna, a resposta sobre o que acontece depois da morte, segundo a Bíblia. Diferente de todas essas filosofias, crenças, convicções e percepções, diferentemente de qualquer filosofia ou religião, a Bíblia registra a história de alguém que venceu a morte. A Bíblia conta, nela está registrado a história de um ser, olha aí, que nasceu com o propósito de vencer o império da morte. Quem é esta pessoa? Quem é? É Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Adore Ele é digno. A Bíblia conta, está registrado nas Escrituras a história do Filho de Deus, Jesus Cristo, que nasceu, encarnou, assumiu a forma humana, oh aleluia, para aniquilar o império da morte. Para aniquilar o império da morte. Jesus Cristo, que a Bíblia vai dizer em Atos capítulo 2, versículo 24 e 32, que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Olha que coisa linda, que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Vamos ler esse texto aqui rapidinho para encerrar. Vamos ler aqui. Muito lindo esse texto de Atos capítulo 2 e o versículo 24. Lindo texto, eu vou ler aqui para você. Atos capítulo 2, verso 24. Ao qual Deus ressuscitou, desfazendo as dores da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. 32. Deus ressuscitou a este Jesus, olha aí, do que todos nós somos o que?
somos testemunhas. Glória a Deus. Deus ressuscitou ao seu Filho, Jesus Cristo, dentre os mortos, e deu a ele o nome que é sobre todo nome, Jesus Cristo. E fora deste nome, fora dele não há salvação. Atos 4:12. E em nenhum outro há salvação, pelo que também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Somente Jesus salva, somente Jesus liberta. Aqui Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou. O Pai, Deus, o ressuscitou, como vimos aqui. Então, obviamente, o seu ensino, olha, Jesus tem toda a autoridade para ensinar, falar acerca da morte, pós-morte, porque ele morreu, meu irmão. Jesus morreu, sim ou não? Jesus morreu, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Jesus morreu, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele venceu a morte, o império da morte. Então, se tem alguém que tem autoridade, autonomia para ensinar acerca da morte, para falar acerca da morte, da vida, o que acontece depois, o que acontece antes, é Jesus Cristo. Eu não vou deixar de crer no ensinamento de Jesus para crer em uma filosofia. Eu não vou deixar de crer no ensinamento de Jesus para crer em outras crenças que tem por aí. Eu não vou deixar de crer no ensinamento de Jesus para crer em uma teologia estranha e diferente aquilo que Jesus está ensinando. Aleluia. Você vai deixar de crer nos ensinamentos de Jesus, que tem toda a propriedade, toda a autonomia, autoridade para ensinar? Jesus. Aqui o seu ensino, mas ressuscitou. Então, obviamente, o seu ensino sobre o que acontece depois da morte é a fonte de informação mais confiável que alguém pode encontrar sobre esse assunto, tema. Glória. Em Jesus Cristo está a fonte confiável acerca deste assunto, deste tema. O problema é que muitos não buscam, não querem ouvir, se não querem, buscar a Deus, não querem ouvir a palavra de Deus, não querem receber a palavra de Deus. E quando a palavra de Deus está sendo pregada, está duvidando no coração. Há um espírito de incredulidade terrível. Aleluia, Jesus. O ministro do Evangelho está pregando e ensinando, mas está lá um espírito incrédulo. Isso é conversa fiada, isso é mentira. Depois que morreu, acabou. Eu vou levar um bocado de pá, de areia na cara e está tudo certo. Depois que eu morrer, acabou, vou levar um bocado de pá de areia na cara e não tem mais nada para fazer. Que eu vou levar um bocado de pá de areia na cara. Essa é história. Não, a palavra de Deus tem a resposta para este tema. A palavra de Deus, irmãos, é a resposta. Glória. E nos ensinamentos de Jesus nós podemos confiar. Por quê? Porque nos ensinamentos de Jesus tem a informação incontestável. No ensinamento dele, meu irmão, não tem como você questionar o ensinamento de Jesus, sim ou não? Enquanto muitos ficam lá com o espírito de incredulidade, eu e você crê, não, é palavras de Jesus, é Jesus quem está ensinando, é Jesus quem está falando. Eu recebo de todo o meu coração. Por quê? Porque são palavras de Jesus, o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores. Não é qualquer pessoa não, meu irmão, é Jesus, o próprio Deus, o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Diferentes interpretações, olha só, diferentes interpretações sobre o que acontece depois do que? Da morte, segundo a
segundo a Bíblia. Então nós precisamos, irmão, entender isso aqui. Glória a Deus. Porque Hebreus capítulo 9, versículo 27, um dos versículos mais claros acerca do que acontece depois da morte, segundo a Bíblia, é aquele registrado pelo escritor da carta aos Hebreus. Aleluia. Ao escrever que aos homens está ordenado o quê? Aos homens, aos moradores da terra, aos seres humanos, está ordenado morrer uma só vez. Está ordenado morrer quantas vezes? Uma só vez. Vindo depois disto, da morte, o que? O juízo. Hebreus 9, 27. Esse versículo é muito esclarecedor, pois reprova algumas concepções erradas sobre o que acontece depois da morte segundo a Bíblia. Primeiro, o texto diz que ninguém pode morrer 2 vezes ou mais. O texto está ensinando, meu irmão, aprenda com a Bíblia. Está determinado ao homem, ao ser humano, morrer quantas vezes? Morrer quantas vezes? Uma vez. Não pode ser 2, não pode ser 3, por quê? Porque a Bíblia está ensinando e de forma muito clara, transparente, para mim e para você. Então o que passa disso é engodo, é mentira, é utopia. E nós precisamos crer assim, porque a Bíblia está ensinando. Então aqui, primeiro, o texto diz que ninguém pode morrer 2 vezes ou mais. Então, daí qualquer ideia de reencarnação não faz nenhum sentido. Pela Bíblia, a ideia de reencarnação não faz nenhum sentido. É por isso que o crente tem que estar respaldado na palavra. Porque quando alguém vem, olha, você vai morrer, mas você vai voltar de novo. Você vai vir outro corpo, vai com essa coisa para lá, rapaz. Eu conheço a palavra de Deus. Eu conheço a palavra do Senhor. Eu conheço que a palavra de Deus está ensinando. Isso aí é utopia, é falácia. Tudo isso aí é falácia. A Bíblia diz que está ordenado ao ser humano morrer uma só vez. Depois que morre, segue o juízo. Aleluia, glória a Deus. É o que nós vamos ver aqui, para encerrar. O texto também diz que depois da morte segue o juízo. A vida depois da morte, no estado intermediário. Olha só, a vida depois da morte no estado intermediário. Engana-se quem pensa que no estado intermediário a pessoa do homem deixa de existir ou entra no estado de inexistência, estado de existência inconsciente. A pessoa apaga, a pessoa some. Quem pensa assim está redondamente enganado. Aí diz aqui, entra no estado de existência inconsciente, num suposto sono da alma. Realmente a Bíblia fala da morte. Fala ou não fala? Fala ou fala? A Bíblia fala, a Bíblia ensina acerca da morte, é ensinamento. Aleluia. E nós vamos aqui para o encerramento. Vamos aqui, como um sono, mas isso é apenas uma figura de linguagem. Sim ou não? O sono da alma, isso é uma figura de linguagem. Mas aqui, para falar, essa figura de linguagem é para falar que a pessoa descansou de suas obras, ou então um eufemíssimo para se referir à sensação da vida. João 11:11. Aleluia. Atos 7:20, Atos 13:36, 1 Coríntios capítulo 15 e 1 Tessalonicenses, que é a leitura oficial, capítulo 4, versículo 13 ao 15. Na história do rico e Lázaro, Jesus falou da existência consciente da pessoa entre a morte e a ressurreição. Na passagem de Lázaro, que está lá em Lucas capítulo 16, se não falha a memória, versículo 11, aqui tem aqui no texto,
Lucas capítulo 16, corrigindo, versículo 19 ao 31, Lucas capítulo 16, Lucas capítulo 16, do 19 ao 31, veja, Jesus, ele está ensinando a questão da existência, não é, da alma entre morte e ressurreição. Então a pessoa morreu, ela vai para o estado intermediário, né? Está consciente ali de tudo que ela fez. Na passagem aqui de Lucas 16, 19, fica muito claro isso. É um relato de Jesus, é uma história que ele conta, é um ensinamento que ele conta de que morreu, não acabou, mas segue-se o juízo. A pessoa parte, né, para um lugar determinado por Deus. Hoje nós sabemos que os salvos, aqueles que partem com Jesus, eles vão para o paraíso, como Jesus declarou, não é? Para o ladrão lá na cruz. Hoje mesmo estarás comigo, né? A gente vê isso nos evangelhos. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, sim ou não? Então, aquele que parte com Cristo vai hoje para o paraíso, sim ou não? Então aqui, ó, na história, o piedoso Lázaro e o homem rico ímpio experimentaram situações diferentes. Lázaro foi conduzido pelos anjos do Senhor ao paraíso, enquanto que o ímpio foi parar no lugar de tormento. Está muito claro isso, né, no relato. É aqui diz, ó, a ressurreição como parte do que acontece depois da morte, segundo a Bíblia. Algumas pessoas têm muita dificuldade de entender o propósito da ressurreição dos mortos, já que depois da morte os crentes vão estar com Cristo. Então, pelo fato do crente morrer e estar com Cristo, muitos têm essa dificuldade de entender. Então, para que ressurreição, se a pessoa já está na presença de Deus? Se já está com Ele, para que ressuscitar? Se morreu e já está com Ele, para que ressuscitar? Então muitos têm essa dificuldade, né? A dificuldade acerca da ressurreição. E o apóstolo Paulo também trata disso com a igreja, sim ou não? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, né? Depois nós, os que estivermos vivos, seremos do que? Arrebatados, né? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Aí aqui diz, ó, a ressurreição como parte do que acontece depois da morte, segundo a Bíblia. Algumas pessoas têm muita dificuldade, olha aí, pessoas, cristãos, têm muita dificuldade de entender o propósito da ressurreição dos mortos, já que depois da morte os crentes vão estar com Cristo, enquanto os ímpios vão a um lugar de castigo. O justo vai para onde? Para o paraíso, e o ímpio para um lugar de tormento, de castigo. Isso é a Bíblia. O justo morre, e a Bíblia diz que Deus tem até prazer na morte do justo, né? Mas não tem prazer na morte do ímpio. Deus tem prazer na morte do justo, mas na morte do ímpio Deus não tem prazer. Então a Bíblia deixa muito claro que quando o justo ele morre, quando um crente morre, ele vai para o paraíso, mas quando o ímpio morre, ele vai para um lugar de tormento, ele vai para um lugar de castigo. Está muito claro aqui. Aquele que parte com Jesus vai para onde? Vai para o paraíso, para um lugar de gozo, um lugar maravilhoso. Olha que coisa linda. Você morre com Jesus, a matéria ela vai ser sepultada, a matéria está encerrada na sepultura para um dia ressuscitar. Ela não vai ficar ali para sempre, não. Vai chegar o dia em que a matéria ela vai ressuscitar. É ensinamento bíblico. E o povo tinha dificuldade para entender isso. E o apóstolo vem tratando acerca, né, da morte, acerca da ressurreição. Aqui ele vai tratando, ele fala da morte, né, que ele usa a expressão sono para falar da morte, e ele fala da ressurreição, e ele vem tratando, ele vem ensinando a igreja, né, a doutrina de Cristo. Então aqui, ó, concluindo, sim ou não? Olha, o erro dessas pessoas não é exatamente escatológico. É a escatologia que fala da volta, né, de Jesus, do Filho de todas as coisas. Não é exatamente escatológico, mas
antropológico, olha, e soteriológico, é cada nome aqui para fundo, viu? Em primeiro lugar, essas pessoas não entendem que a pessoa do homem é uma unidade complexa. A pessoa do homem, do ser humano, é o quê? É uma unidade complexa. Olha só, a antropologia bíblica ensina que o ser humano é constituído de uma parte material, ó, e outra imaterial. O ser humano, ele é o quê? Feito. Ele é constituído, ele é feito, ó. Ele é constituído, ele é feito de uma parte material e o quê? E outra parte imaterial. Uma parte material e outra parte imaterial. Portanto, os elementos material, né, os elementos material e imaterial formam essa unidade complexa, que indica que não há um ser humano completo sem o corpo, ou sem o espírito, ou alma. Olha aí. Aleluia. O ser humano, né, que é uma unidade complexa, porque você e eu, nós, seres humanos, nós somos uma unidade o quê? Complexa. Veja bem, complexa, né? Complexa. E o estudo aqui, ó, vai detalhando e indica que não há um ser humano completo, não há um ser humano completo sem o corpo físico, a alma e o espírito. O ser humano, ele tem o quê? O corpo físico, ele tem a alma e o espírito. Ele tem essas três coisas. E essas três coisas formam uma unidade complexa, sim ou não? Sim ou não? Forma uma unidade complexa. E o ser humano não é completo sem essas três coisas. O ser humano, ele é essas três coisas. É corpo, alma e espírito, meu irmão. O que é o ser humano? O ser humano é corpo, o ser humano é alma, o ser humano é espírito. Se não for isso, é tudo menos seres humanos. Glória. Aleluia. O ser humano é isso aqui, é corpo, é alma e é espírito. Se não for isso, não é um ser humano, meu irmão. Porque um ser humano, ele é isso aqui, ele é composto por essas três coisas, sim ou não? Então, embora os crentes possam estar, olha só, imediatamente com o Senhor depois da morte, por exemplo, ainda assim eles estarão experimentando, olha só, é profundo, irmão. Então, nessa noite, nós conseguimos aprender muito, sim ou não? Sim. Conseguimos aprender muito com a palavra do Senhor. Glória. Amém? Amém. Conseguimos aprender aqui muito com a palavra de Deus, porque a palavra dele não volta para ele vazia. Oh, glória. A palavra de Deus, ela é a verdade, e nós estamos aqui aprendendo, né, nesse culto de doutrina com a palavra, com a palavra de Deus. Sim ou não? Também é verdade que entre os grupos que se denominam cristãos há diferentes interpretações sobre o que acontece depois da morte. Grupo cristãos, há o que? Diferentes interpretações, né? Nas denominações, nas igrejas, nos grupos evangélicos, cada um tem uma interpretação. Há diferentes interpretações sobre o que acontece depois da morte, segundo a Bíblia. Isso não deixa de ser um problema, pois essa disparidade, acaba trazendo ainda mais confusão a um tema que movimenta grande tensão na maioria das pessoas. Concluindo, por isso também a particularidade, veja bem, é importante saber identificar qual grupo sustenta, veja bem, qual grupo entre essas linhas de pensamento
Qual grupo sustenta a posição mais coerente com o ensino bíblico? Então, qual é o grupo que você vai ficar? Com o grupo que é mais coerente acerca das Sagradas Escrituras, o que bate com a palavra. Por quê? Porque cada grupo, secretário, tem uma interpretação. Aleluia. Cada grupo no nosso meio. Aqui agora, eu não estou falando de religiões, não. Eu estou falando de povo de Deus, de povo cristão. Sim ou não? De denominações. Agora aqui é denominações. Cada uma tem uma interpretação. Agora você vai ficar com qual? Com aquela que, né, tem uma harmonia com a palavra de Deus. Aquela que tem uma harmonia, né, que se identifica com a teologia bíblica, com a palavra. Tem muitas interpretações. Cada um apresenta uma interpretação. Mas você vai ficar com aquela que está mais próxima da palavra de Deus, com aquela que está mais próxima, né, do ensinamento de Jesus Cristo. Você vai pegar a palavra, olhar, olhou, não bateu, não confere, descarta, joga na lata do lixo. Você vai ficar, quem diz amém? Com a interpretação que tem mais harmonia com a interpretação bíblica da palavra de Deus. E aqui eu encerro, identificar qual grupo sustenta a posição mais coerente com o ensino bíblico. Alguns círculos cristãos, por exemplo, dizem que após a morte, o elemento espiritual que faz parte da constituição do ser humano entra num estado de adormecimento. Essa teoria geralmente é chamada de sono da alma. A ideia é que após a interrupção da vida no corpo físico, a pessoa passa a existir, num estado de inconsciência pessoal. Então, a Bíblia mostra no ensinamento de Jesus o que acontece pós-morte. Morreu, não, acabou. A Bíblia é clara: morreu, não, acabou. Quando morre, segue-se o juízo. Aleluia. Então, irmão, nós falamos aqui um pouco hoje, abordando esse estudo que tem uma profundidade e que nós podemos aprender com a palavra de Deus. Esse tema fala acerca da imortalidade da alma. Amém, irmãos? Esse tema, ele fala acerca da imortalidade da alma. Glória! Citando um outro texto bíblico, que é Mateus capítulo 10, versículo 28. Acompanhe comigo aqui, e aqui eu encerro. Mateus capítulo 10, fugiu da mente aqui, mas eu consegui lembrar. Mateus capítulo 10, versículo 28. A imortalidade da alma. E não temais os que matam o corpo. Mateus 10, 28. E não temais os que matam o corpo. E não podem matar o quê? E não podem matar o quê? Olha a coisa linda. E não temais os que matam o corpo, a matéria, o corpo, a matéria. E não podem matar o quê? A alma. A alma é imortal. Quem pode matar a alma? Não temais os que podem matar o corpo e não podem matar o quê? A alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o quê? E o corpo. Olha aí, duas coisas totalmente diferentes. E não temais os que matam o corpo e não podem matar o quê? E não podem matar a alma. Então, falamos aqui sobre a imortalidade da alma. Morreu, não, acabou, mas segue-se o juízo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.